Então, pessoal, bom dia a todos. É mais uma aula com a turma do primeiro ano do ensino médio. E para hoje, eu queria começar falando a respeito de conjuntos, essa teoria dos conjuntos. Quando a gente fala o nome ou o termo conjuntos, vem logo à nossa cabeça grupos que são formados por elementos. É igual a gente identificar, eu faço parte de um conjunto de torcedores. Eu faço parte de um conjunto musical. Vejam, esses conjuntos contêm elementos. Esses elementos é o que, quando agrupados, é o que formam os conjuntos. Desde que exista uma regra ou uma lei de participação de pertinência a determinado conjunto. Porque eu posso dizer o seguinte: ah, eu vou citar aqui o conjunto dos meses do ano que começam com a letra J. Então, janeiro, junho e julho, certo? São elementos desse conjunto que eu criei. Porém, eu não posso dizer, por exemplo, que fevereiro é um elemento desse conjunto. Não é, porque ele começa com a letra F em sua escrita. Ok? Então, um conjunto, quando criado, contém regras para que determinado elemento participe de sua formação. E a gente imagina aqui, por exemplo, o conjunto, trabalhando com números, conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais é formado pelos elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, e isso segue infinitamente. A gente sabe onde começa o conjunto dos números naturais, mas a gente não sabe onde ele termina. É aí que entra a ideia de conjuntos infinitos, conjuntos finitos, conjunto vazio, tá bom? Vamos imaginar aqui um exemplo de um conjunto vazio, um conjunto que não possui elemento concreto. Eu posso dizer, o conjunto dos meses do ano que começam com a letra B, B de bola. Não tem nenhum mês do ano que comece com a letra B. Então, esse conjunto que eu acabei de criar é um conjunto vazio. Ele não possui elemento concreto, certo? Um conjunto finito. As vogais do nosso alfabeto. A, E, I, O, U. É um conjunto de 5 elementos. É um conjunto finito. Ele tem início e tem fim. Certo? A, E, I, O, U. As vogais do nosso alfabeto. É um conjunto finito. Conjunto infinito, acabei de citar. O caso dos números naturais. O caso, por exemplo, dos números inteiros. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. É um conjunto também infinito. Tá bom? Então, conjuntos, na verdade, são grupos que contêm elementos em sua composição ou formação. Se ele não possui elemento concreto, dizemos que aquele conjunto é vazio. Vamos lá, começar a falar mais a respeito disso. Teoria dos conjuntos. Na situação, quando a gente falar sobre conjuntos, algumas situações irão se deparar para nós. Como é o exemplo desta. E eu queria que vocês prestassem bem atenção, porque ela vai se remeter a conhecimento a respeito de conjuntos. Esse conhecimento a gente vai adquirir com o tempo. Vejam só. Situação 1. Numa pesquisa de futebol, foram entrevistados vários torcedores para saber as preferências em relação a 3 times de futebol: Flamengo, Corinthians e Cruzeiro. Os resultados da pesquisa foram os seguintes: 100 torcedores gostam do Flamengo,
100 torcedores gostam do Corinthians. 140 torcedores gostam do Cruzeiro. 10 torcedores gostam dos 3 times. 50 torcedores não gostam de nenhum time. 45 torcedores gostam do Cruzeiro e também do Corinthians. Aí ele diz, agora responda. Quantos torcedores foram entrevistados? E aí é que a gente pode cair numa situação equivocada de tentar contar a quantidade de torcedores, levando em consideração todos os torcedores que foram citados. Como, por exemplo, se eu quero saber o total de entrevistados, eu vou fazer o seguinte, eu vou somar tudo. Os 100 que gostam do Flamengo, os 100 que gostam do Corinthians, os 140 que gostam do Cruzeiro, os 10 que gostam dos 3 times, os 50 que não gostam de nenhum, os 45 que gostam do Cruzeiro e também do Corinthians, e sendo assim eu vou encontrar todo o número total de entrevistados. Não é bem assim. Não é bem assim porque a gente vai até tratar disso mais à frente, em operações entre conjuntos, que podemos identificar intersecções em alguns momentos. Por exemplo, quando ele diz que 10 torcedores gostam dos 3 times, então esses 10 torcedores caem dentro dos 100 que gostam do Flamengo, cai dentro está entre os 100 que gostam do Corinthians, está entre os 140 que gostam do Cruzeiro, tá bom? Está dentro dos 45 que gostam do Cruzeiro e também do Corinthians, certo? Então a gente tem que ter muita calma e tranquilidade para identificar corretamente a forma de se resolver essa situação, a forma de como a gente vai, de maneira correta, identificar quantos entrevistados no total tivemos na situação. Professor, a gente vai resolver isso agora? Não. Não, porque a gente vai criar uma base de conhecimento para voltarmos para essa situação. Certo? Então, quero que vocês prestem bem atenção no que vem ou no que virá a partir de agora. Vamos lá. Antes da gente começar a tratar situações práticas, vamos falar ou citar algumas simbologias que são utilizadas para, digamos assim, substituir linguagens cotidianas. O símbolo do pertence. O símbolo do pertence, que é utilizado quando há uma relação entre elemento e conjunto. Certo? Não pertence é quando o elemento não pertence a determinado conjunto. Está contido, veja que lembra uma letra C. Ele é utilizado quando há uma relação entre conjuntos. Quando um conjunto está contido em outro conjunto, por exemplo. Não está contido é a letra C, né? Lembra uma letra C com um tracejamento em diagonal. Não está contido é quando o conjunto não está contido em outro conjunto. Contém, o símbolo do contém. Lembra um C aí, um sentido oposto, né? É quando o conjunto contém outro conjunto. Não contém. Veja aí o símbolo do C, né, em sentido oposto, com um tracejamento em diagonal. Não contém. É quando o conjunto não contém aquele outro conjunto. Entendeu? A barra identifica tal que. O tal que é muito utilizado para identificar uma regra de participação em determinado conjunto. Vocês vão ver algumas situações, já, utilizando-se desses símbolos. Implica que uma seta para a direita, e será muito utilizada quando nós tivermos uma situação que depende de outra para ocorrer. Tá bom? Depende de outra para ocorrer.
posso até imaginar uma situação. Uma situação prática. Vamos imaginar o seguinte, ó. Deixa eu ver aqui, deixa eu pensar. Implica que, veja só. Se eu tenho filhos, implica que eu, eu sou pai, por exemplo. Se eu tenho filhos, isso implica que eu sou pai, certo? A outra simbologia é o se e somente se. Eu posso tratar da mesma situação, que a ida e volta deve ter a concordância. Mesmo caso, vamos citar. Se eu tenho filhos. Não, peraí, vamos voltar ao contrário. Olha só. Eu sou pai se e somente se eu tiver filho. Vamos para a volta. Eu tenho filhos se e somente se eu for pai. Então, vale para ida e volta. Tá bom? A simbologia do se e somente se. Existe, veja que é uma letra E, né, em sentido contrário ao padronizado, é quando determinado elemento existe. Não existe, é o E ao contrário, é o E em sentido oposto com o tracejamento. Para todo, ou qualquer que seja, lembra para a gente um V com um tracinho na centralização, né? Representação do conjunto vazio. Essa é uma letra grega, ela é o Φ, é uma letra grega que lembra para a gente um círculo com um tracejamento em diagonal. Ela é utilizada para representar um conjunto vazio. Conjunto dos números naturais, representado pela letra N maiúscula. Conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z maiúscula. Conjunto dos números racionais, representado pela letra Q maiúscula. Conjunto dos números irracionais, representado pela letra I ou pela letra Q'. Conjunto dos números reais, representado pela letra R maiúscula. Então, aí estão algumas simbologias que a gente vai sim utilizar em algumas determinadas situações. Posso até passar para vocês esses slides depois. Vamos lá. Vamos adentrar na utilização desses símbolos, primeiro nas relações de pertinência. Pertence ou não pertence. A gente utiliza os símbolos de pertence ou não pertence quando há uma relação entre elemento e o seu conjunto. Tá bom? Vejamos, ó. Dado o conjunto A, vou pegar aqui um lápis. Dado o conjunto A igual a... Para representar um conjunto, a gente deve abrir chaves e colocar os elementos separados por vírgula. Tá? Os elementos do conjunto A são 0, 1, 5, 7 e 9. Acabou? Fecha as chaves. Então, podemos dizer o seguinte, ó, que o número 0, ele pertence, o algarismo 0, ele pertence ao conjunto A, como ele aqui está. O algarismo 1 também pertence ao conjunto A. O algarismo 2 não pertence ao conjunto A. O algarismo 8 não pertence ao conjunto A. Veja as simbologias como elas são diferentes.
Importante dizer o seguinte, os símbolos de pertence ou de não pertence, eles só devem ser utilizados quando há uma relação entre um elemento e seu conjunto, certo? Eu não posso dizer que um conjunto pertence a outro conjunto, isso é outra coisa. O que eu posso dizer é que um elemento pertence ou não pertence a determinado conjunto. Essas outras situações são muito parecidas, a gente pode até pular. Relações de inclusão. Aquilo que eu disse para vocês, ó. A relação de inclusão, aí sim, ela é tratada quando há uma relação entre conjuntos. Relações de inclusão, usamos o símbolo de estar contido, de não estar contido, de contém ou de não contém, para relacionar dois conjuntos ou subconjuntos. Uma dica para vocês, ó. Isso aqui. O lado aberto da relação de inclusão deve ficar sempre voltado para o conjunto que for maior, aquele que tiver a maior quantidade de elementos. Vamos lá. Veja só, dados os conjuntos, ó, A, com os elementos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. B, com os elementos 1, 3 e 5. C, com os elementos 2, 4 e 6. D, com os elementos 5, 6 e 7. E, com os elementos 3, 1 e 5. F, conjunto vazio. Podemos dizer o seguinte, ó, sobre tudo isso. Algumas conclusões. A contém B. Veja o símbolo de contém. A contém B. E é verdade. Todos os elementos de B pertencem a A. Então, posso dizer que A contém o conjunto B. O conjunto A contém o conjunto B. O conjunto A também contém o conjunto C. Vejamos, ó, todos os elementos de C pertencem a A. Então, eu posso dizer que A contém C. B está contido em A. É a mesma coisa de dizer, outra forma de dizer a mesma coisa, né? Se A contém B, então B está contido em A. F está contido em A. Você pode pensar, professor, mas F é o conjunto vazio. O conjunto vazio, ou qualquer conjunto que seja, o conjunto vazio pertence a ele. O conjunto vazio está sempre dentro de qualquer conjunto. Sempre tem lá o conjunto vazio. Então, posso dizer que F está contido em A. O conjunto vazio está contido em A. Veja, o conjunto C está contido em A, o que é verdade, né? 2, 4 e 6 pertencem também ao conjunto A. B contém o conjunto E. O conjunto B tem os elementos 1, 3 e 5. Os elementos do conjunto E é 3, 1 e 5. São os mesmos elementos. Então, eu posso dizer, sim, que o conjunto B contém o conjunto E. O conjunto B está contido em E também. O conjunto F, que é o vazio, está contido em E. Eu também posso concluir o seguinte, ó, que D, o conjunto D, não contém A. O conjunto D não contém A. Estou tentando admitir aqui uma coisa. Pronto, vamos lá.
O conjunto A, como vocês podem ver, ó, ele não contém o conjunto D. Olha o conjunto A, olha os elementos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Olha o conjunto D. 5, 6 e 7. Você pode pensar, professor, os 5 e os 6 pertencem a A. Sim, mas o 7 não. Então, não posso dizer que todo o conjunto D está dentro do conjunto A. Então, não posso dizer que A contém o conjunto D por inteiro. Não posso dizer isso. Então, eu digo que A não contém D. Eu digo que E não está contido em D. Eu posso dizer que F contém F. Eu posso dizer que C, perdão, contém o conjunto F. Sendo F o conjunto vazio, o C, com os elementos 2, 4 e 6, contém, sim, o conjunto vazio. O conjunto vazio, de novo, está presente em todos os conjuntos. Vamos para algumas observações. Eu queria que vocês lembrem do seguinte, ó. O conjunto vazio ele pode ser representado de duas formas, certo? Ou você abre e fecha as chaves sem nada dentro, ou você representa o conjunto vazio por essa simbologia aqui, ó, que é a letra grega φ, sem chaves, viu? Porque se você colocar as chaves, cai nessa situação aqui, ó. Você está dizendo que o conjunto possui elemento concreto. Esse elemento é a letra grega φ. Então, não pode ser assim a representação. Aqui não pode. Então, não podemos representar o conjunto vazio desta forma. Como é que a gente pode representar? Ou abrindo chaves e fechando sem nada dentro, ou representado só pela letra φ, sem as chaves. Importante também dizer, o conjunto vazio, aqui ó, o conjunto vazio está contido em qualquer outro conjunto, inclusive nele mesmo. Então a gente pode dizer que no exemplo anterior, o F está contido no conjunto vazio. Vamos utilizar algumas daquelas simbologias para a gente entender a situação a seguir. Vejam só. Conjunto A. Conjunto A é igual, abre chaves, a x pertencente aos números naturais, tal que esse x deve ser menor do que 10. O que ele está querendo dizer com isso? Ó? O elemento, para fazer parte do conjunto A, ele deve ser um número natural. Certo? Ele deve ser um número que pertence ao conjunto dos números naturais. E esse número tem que ser menor do que 10. E esse é o conjunto A. O conjunto B já tem seus elementos identificados. 1, 2, 3, 4 e 5 são os elementos do conjunto B. O conjunto C tem os elementos 1, 3 e 5. O conjunto D tem os elementos 8, 9 e 10. O conjunto E é o conjunto vazio. Vamos completar as lacunas usando uma relação de inclusão. Veja só. Eu posso dizer a respeito disso que A contém B. Por que A contém B? Vejam, A é formado pelos números naturais que são menores do que 10. Então, o conjunto A é... Quais são os elementos do conjunto A? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Já que ele quer que seja menor do que 10, né? Não pode ser 10, tem que ser menor do que 10. Então, vai até 9. De 0 a 9. Então, com isso, todos os elementos do conjunto B pertencem ao conjunto A.
Então, eu posso dizer, sim, que A contém B. Eu posso dizer também que A contém o conjunto E, já que o conjunto E é o conjunto vazio, e a gente viu que o conjunto vazio está contido em qualquer outro conjunto, então A contém o conjunto E. A também contém o conjunto C. Veja o conjunto C, ó. Os números 1, 3 e 5 são os elementos. Então, isso, o 1, 3 e o 5 também pertencem ao conjunto A, já que eles são números naturais e são menores do que 10. A não contém D. A não contém D. Os elementos de D são 8, 9 e 10. Veja, o 10 é o que faz com que A não contenha o conjunto D. Porque 10 não pertence a A. O 8 e o 9 pertencem, mas o 10 não. Certo? Então, não posso dizer que A contém todo o conjunto D. Aqui. D contém E. Verdade, né? O conjunto D contém o conjunto vazio. O conjunto E está contido em C. É verdade, o conjunto E é o conjunto vazio. Então, ele está contido, sim, no conjunto C. B contém C. É verdade. Olha o conjunto C. 1, 3 e 5. O 1, o 3 e o 5 também pertencem ao conjunto B. Então, eu posso dizer que B contém C. Eu posso dizer também que C está contido em B. Outra forma de dizer a mesma coisa, né? Eu também posso concluir que D não está contido em B. D não está contido em B. Então, várias relações de inclusão aí citadas para a gente ter uma relação melhor entre conjuntos. Vamos lá. Opa, vou voltar aqui. Aqui. Dentro de conjuntos, eu chego na análise de diagramas de Van Euler. O Van Euler basicamente criou essa ilustração de conjuntos. A ilustração é realizada se utilizando de diagramas. Que lembra para a gente círculos, né? Onde cada círculo representa determinado conjunto. Vejamos o seguinte, ó. Aqui nós temos, nesse diagrama, o conjunto universo. O conjunto universo é tudo que eu estou tratando no momento. Certo? É o meu universo. São todos os elementos que estão dentro daquilo, todos os conjuntos que estão dentro dele. Vejamos uma coisa, ó. Nós temos o conjunto A e temos o círculo do conjunto A e temos também o diagrama do conjunto B. Olhando para essa situação, a gente pode concluir o seguinte, ó. Quais são os elementos do conjunto A? São todos os elementos que estão dentro do diagrama de A. O 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Está tudo dentro. Os elementos do conjunto B, o 0, o 2, o 4, o 6 e o 8. Elementos que não pertencem nem a A e nem a B, o 7 e o 9. Ok? O 7 e o 9. Porém,
Quando a gente imagina o universo, ele imagina tudo que está dentro do retângulo. E aí, os elementos do universo são todos. São os elementos que pertencem a A, são os elementos que pertencem a B, e são os elementos que pertencem nem a A e nem a B, que não pertencem nem a A e nem a B. Então, organizando esse conjunto universo, eu teria o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Percebam uma coisa, ó. Quando eu represento um conjunto, eu não posso ter repetições de elementos dentro de um conjunto. Veja o seguinte, o conjunto A e o conjunto B, eles possuem o elemento 2 e o elemento 4, né? Porém, quando eu determinei ou representei o conjunto universo, eu só identifiquei o 2 e o 4 uma única vez, certo? Uma única vez. Não se representa ou não se cria os conjuntos identificando elementos repetitivos. Se há uma repetição, você representa ele uma única vez dentro do conjunto. O conjunto universo é o conjunto ao qual pertencem todos os elementos envolvidos no exemplo. Como a gente viu, elementos que pertencem a A e B, o 2 e o 4. Vejam a forma correta de representar o diagrama de Van Euler. Deve colocar os diagramas de forma que haja um espaço em que nesse espaço esteja contido os elementos que pertencem a ambos os conjuntos ao mesmo tempo. Certo? Essa parte é chamada de intersecção, que a gente vai ver o que é daqui a pouco, se der tempo, claro. Elementos que pertencem apenas a A. O 1, o 3 e o 5 pertencem apenas a A. Elementos que não pertencem nem a A e nem a B. O 7 e o 9, como a gente já viu, né? Então tá aí. Então é muito importante a gente ter a noção de diagramas, que é a partir da formação desses diagramas que a gente vai até conseguir resolver situações, problema, até que são trabalhadas no exame nacional, se utilizando de diagramas. Que para mim é a forma mais simples de se resolver ou de se compreender o que determinada situação, problema traz para você. Certo? Então, muita atenção a respeito de diagramas. A gente vai fazer vários, principalmente quando estivermos tratando de alguns exemplos. Tá bom? Vamos lá. E vejam só. É aqui que a gente chega nas operações entre conjuntos. E é muito importante que vocês estejam atentos a isso. Vejamos. A primeira operação, a gente vai falar de 3 operações básicas. A operação da união, a operação da intersecção e a operação da diferença. Então, muita atenção para a gente compreender essas operações. A mais simples de todas, a união entre conjuntos. Vejamos. Dados os conjuntos A igual a 1, 2, 3, 4 e 5. Conjunto B, 0, 2, 4, 6 e 8. Determine o conjunto A união B. O conjunto A união B será representado por todos os elementos que fazem parte da união entre A e B. Então é só juntar tudo. Lembrando o seguinte,
Eu não posso o quê? Quando estou representando conjuntos, eu não posso repetir elementos. Certo? A gente pode até perceber aqui, ó, por exemplo, o número 2 pertence a A e também pertence a B. O número 4 pertence a A e também pertence a B. Quando eu for para a união, quando eu estiver unindo os conjuntos, eu vou lá. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8. O que eu fiz aqui? Eu uni os conjuntos. Unir os conjuntos é agrupar todos os elementos que fazem parte de A e de B, certo? Sem repetir elementos. Em forma de diagrama, vocês podem ver a ilustração de como seria, né? Conjunto A, aqui, ó, formado por 1, 2, 3, 4 e o 5. Conjunto B, está aqui, formado por 0, 2, 4, 6 e o 8, sendo o 2 e o 4 pertencentes tanto a A quanto a B. Na próxima aula, a gente continua com as outras operações